Olá, que alegria, que felicidade. Hoje é um dia muito especial. Estamos recebendo aqui duas grandes celebridades. E logo vocês vão saber o porquê são celebridades. Duas pessoas que a gente tem um carinho muito grande, uma grande parceria junto com o Sicredi. São mais de 15 anos apoiando e liderando. E quero aqui dar as boas-vindas. Fernanda Medeiros, Roque Luz. Muito obrigado. Boa tarde, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui, conhecendo a empresa, um pouco mais da NetGlobe, essa parceria aí de 15 anos. Então, a gente está estreitando mais esse relacionamento, conhecendo um pouco mais os produtos, serviços. Então, acho que é uma oportunidade aí da gente estreitar esse relacionamento que já vem aí há algum tempo. Fernanda, e para nós é um grande prazer. Assim, nós somos admiradores do Sicredi como empresa, como companhia, como cooperativismo, cultura, valores, é excepcional, né? A gente acredita demais e temos, como os bons brasileiros, temos um carinho muito grande. Eu costumo dizer que o Sicredi faz parte das nossas vidas, né? Que ajudou, contribui, não só no hoje, mas no amanhã, da gente poder ir além, né? Roque, seja muito bem-vindo. Obrigado. Foi um prazer vir aqui hoje, conhecer a NetGlobe, ver o quanto a NetGlobe cresceu, quanto a NetGlobe amadureceu nessa jornada que vem trabalhando junto com a gente todos esses anos, né? Então eu achei assim muito, muito legal vir aqui hoje. Foi uma experiência única participar desse projeto aqui com vocês. Você sabe, Roque, que a NetGlobe tem 23 anos de história, foi fundada pelo nosso presidente Renato Batista, e o quanto evoluiu a tecnologia ao longo desses últimos anos, né? Na parte de colaboração, videoconferência, áudio, vídeo, espaços, ambientes. Nossa, e juntamente com tudo isso, vocês também viveram na prática tudo isso, acompanharam, né? E como é excepcional a gente poder vivenciar essa evolução da tecnologia, né? Queria começar aqui ouvindo de vocês um pouquinho, né, que estão à frente, né, da parte de governança, de colaboração, de experiência do usuário, do Sicredi, das cooperativas. Como que é estar à frente, olhando esses temas, né? Qual que é o sentimento que vocês gostariam de trazer aqui para nós? Fernanda, por favor. Eu acho que o que nos move, é a preocupação com o colaborador, porque o colaborador é um associado, então a gente se colocar no lugar dele, ver as necessidades dele, o que de fato ele está precisando para aquele momento. Então, o nosso time é muito focado nisso, em experiência. Então, não somente atender, mas atender bem, não olhar só para SLA, tempo de atendimento, mas muito por a qualidade. Então, a gente é um trabalho que a gente vem fazendo de olhar muito o XLA, que é a experiência mesmo. A gente olhava muito indicadores, SLA, por muito tempo a gente focou só nisso, mas cada vez mais a gente está preocupado com a experiência. Então, não adianta eu ter a solução em 1 hora, mas a solução não foi efetiva, o problema continua. Então, às vezes é melhor demorar um pouquinho mais para tentar resolver aquele problema, mas resolver de fato, ver se o colaborador ficou satisfeito com aquela entrega. Então, isso é uma das principais preocupações do nosso time. Acho que o Roque pode complementar um pouquinho aí. Eu acho que o que a Fernanda falou é muito importante. Assim, a gente deixou de lado olhar para as questões como número, como ponto, como crescimento. A gente continua tendo esse olhar para essas questões, mas agora a gente está muito mais preocupado com a opinião da pessoa. Tu está sendo bem atendido por nós? A experiência que nós estamos te dando é uma experiência boa? A tecnologia que nós estamos te levando, ela te atende? Ela é de mais? Ela é de menos? Ela está no ponto? Então, o feedback que essas pessoas estão nos trazendo motiva a gente a procurar novas tecnologias. Procura a gente a buscar a tecnologia e levar essa tecnologia, levar as questões, levar sistemas na proporção correta para a pessoa, tanto em qualidade, quanto preço, quanto tudo. Entregar uma experiência que ela realmente vai usar. Então, eu acho que a gente demorou um pouco para entender isso, mas hoje ela é clara, ela é transparente para nós isso. Roque, como isso está alinhado ao crescimento, ao protagonismo do Sicredi, Eu vejo que a colaboração, o quanto ela evoluiu, o quanto hoje ela é fundamental para essas relações, E quando a gente fala de colaboração, há um tempo atrás, a gente tinha uma sala de videoconferência tradicional, E nesse pós-pandemia, que as pessoas estão voltando aos seus escritórios, queria até que você compartilhasse. Hoje o Sicredi tem um modelo híbrido, de trabalho, tem uma relação de confiança, muito de cultura. Como que é esse olhar na visão de vocês?
Eu acho que assim, o nosso colaborador ele é um colaborador bem maduro, né? O nosso colaborador ele entendeu como é que funciona o modelo híbrido. Então, a gente tem algumas pessoas que são 100% home office, outras são híbrido, outras estão presencial, devido à demanda que ela tem, que é necessário estar naquele ambiente de trabalho. O pós-pandemia, ele trouxe uma tecnologia que antes ela já existia, mas ela não era aplicada, ela não era utilizada. Então, ela era uma tecnologia que a gente tinha, mas não usava. O pós-pandemia, ele veio, e não que obrigou, mas a gente viu que a gente tinha uma ferramenta que a gente podia explorar melhor ela, tanto na parte de TI quanto na parte de collab, e a gente começou a ter isso. Só que a evolução tecnológica está muito rápida, né? Esse ponto que eu estou falando é um ponto extremamente importante do que era aquela sala que nós tínhamos em parceria com a NetGlobe para o que a NetGlobe está propondo hoje, a tecnologia de ponta que existe hoje. Então, eu tenho uma tecnologia que ela atende qualquer tipo de público, atende alto, médio e baixo público, no sentido de collab, principalmente, né? Então, essa evolução, para nós, a nossa maturidade, o nosso conhecimento, junto com o parceiro, a gente está conseguindo colocar a ferramenta precisa para o colaborador, para o nosso associado. Eu acho que esse é um passo extremamente importante para todos nós, assim. E, Fernanda, pegando um pouco de gancho, quando a gente fala de ferramentas de colaboração, né, eu vejo o quão importante também são os periféricos, né, para um modelo de trabalho híbrido, né, essa qualidade. Qual que é o seu olhar sobre esses itens? Eu acho que a pandemia ela acelerou muita coisa. Então, né, eu digo que antigamente a gente nem pensava, né, acho que estava longe ainda a gente pensar no modelo home office, no modelo híbrido. E a pandemia, uma das coisas boas, né, que teve foi isso. Então, ali naquele momento, a gente teve que acelerar, né, no momento que todos os colaboradores foram para suas casas, trabalhar de casa. A gente teve que pensar em ferramentas, segurança, periféricos, né? Então, a gente foi obrigado a pensar nisso. E aí teve o pós-pandemia. Ok, aceleramos, né, colocamos tudo no ar, mas agora, como manter? Como que a gente trabalha com esse novo cenário, que é o nosso normal agora? Então, nós temos pessoas atualmente trabalhando, né, para o Sicredi de vários estados, né, até fora do país. Então, como que a gente consegue fazer com que esses times trabalhem bem juntos, né, de forma remota? Então, a questão da sinergia, da comunicação, ter ferramentas que auxiliam nisso, né, ter rotinas, ter processos bem definidos, né, acordos, né, é um time muito maduro, né, são colaboradores maduros, mas a gente precisa ter combinados, né, de que forma a gente consegue fazer com que a roda continue girando, né, mesmo pessoas com fuso horários diferentes, locais diferentes, né, a gente tem que acompanhar essa evolução da mesma forma, com máquinas boas, periféricos, né? Enfim, então acho que a gente precisou acompanhar essa evolução, né, junto para que a gente consiga entregar uma melhor experiência para todos os colaboradores, independente se ele está trabalhando da sua casa, se ele está trabalhando de dentro da empresa, a experiência tem que ser a mesma para todos. Aí quando a gente fala em reunião, né, a gente tem que pensar sempre, se eu estou numa agenda presencial, eu tenho que pensar naquele colega que está em casa. Como que está sendo a experiência dele lá? Ele está entendendo, ele está ouvindo bem, ele está pegando o gesto, a percepção que eu estou pegando aqui, né, com os colegas na sala. Então, essa troca, ela tem que acontecer, mesmo em ambientes diferentes, né? É importante a gente ter essa aproximação, mesmo não fisicamente, né? Mas a gente tem que ter essa troca muito presente hoje em dia, né? Que é o nosso normal de agora, né? Então, a gente cada vez mais precisa trabalhar dessa forma. Esse ponto da Fernanda eu acho que é bem importante, assim. O colaborador que está remoto, trazer ele para dentro da empresa de uma forma, por uma vídeo, por um áudio, fazer a inserção dele nesse ambiente dos colegas que estão presenciais. Ela, como gestora, e tantos outros gestores dentro do Sicredi, conseguir sentir como é que aquele colaborador em home office está se sentindo. Ele está bem, não está bem, ele está exercendo a função dele adequadamente, porque ele tem a ferramenta adequada, não está. Então, essa imersão dele dentro do ambiente de vídeo para transformar o híbrido e o remoto, né, o híbrido e o presencial casar é muito importante e também não foi muito fácil, né? A gente teve que evoluir bastante nisso, né? E quanto evoluiu, né, Roque? Nós estivemos juntos, né, no Sicredi, em Porto Alegre, passamos pelos ambientes, olhamos os espaços
E eu vejo que cada ambiente tem uma preocupação de uma forma de você poder acomodar melhor, questão de acessibilidade, questão de segurança, né? Tudo isso eu vejo que seja uma sala de reunião tradicional, seja um auditório, um open space, né, um espaço colaborativo. Eu vejo que hoje, né, quando a gente traz nessa visão, o CAS em Porto Alegre é uma referência para as cooperativas e para as outras empresas também, né? Um ambiente de inspiração. E eu costumo dizer que vocês estão à frente do tempo, né? Vocês têm que pensar um pouco com o olhar dos usuários, quais são os desafios, quais são as preocupações, né? E como que a gente vai acomodar tudo isso com tecnologia, né? E tudo isso com muita segurança, que esse é um outro ponto muito importante, né? A gente sempre tem que ter o olhar para tudo, né? A gente tem que olhar para redes, eu tenho que olhar para segurança física, cibernética. Então, esse olhar ele tem que ser muito crítico. Então, qualquer coisa que tu vai implantar, tu tem que pensar exatamente expandir a tua visão para todas as outras áreas, né? Segurança, hoje em dia, tu não consegue fazer nada se tu não conseguir garantir que aquele ambiente vai estar seguro. Seja ele presencial, principalmente no remoto. Então, a segurança em qualquer implantação, né, ela é muito importante. E nesse olhar, quando a gente fala de um modelo de trabalho híbrido, eu entendo que o escritório ele passa por um processo de um novo ritual, de como você recebe as pessoas, né? Eu vejo que quando a gente começa a falar de soluções de gestão de conteúdo, gestão de gerenciamento visual, integração, comunicação, plataformas colaborativas, né? Gestão de comunicação visual na sua essência, né? Qual que é o seu olhar, né? O olhar de vocês sobre essas tecnologias de gestão de comunicação visual na formação e desenvolvimento de cultura? Eu acho que dentro do Sicredi existe um ambiente em que cada ambiente ele tem o seu DNA, ele tem sua característica específica. Então, o que muitas vezes serve para uma célula, não serve para outra. Muitas vezes o que atende muito bem uma cooperativa não atende outra cooperativa, né? E vice-versa. Então, isso é desafiador para nós, né? A gente conseguir não padronizar, mas conseguir, com toda essa colaboração, com todas essas ferramentas, dar uma boa experiência para aquele usuário final, para o end user. Ele ter lá seja ela a ferramenta que for, mas ele ter uma ótima experiência de tudo que está sendo inserido para ele. Assim. Eu acho que o DNA, a identidade das cooperativas, do nosso associado, do nosso colaborador, ele é fundamental sempre ser analisado para entregar para ele um produto adequado. Assim, né? E aí vai muito tu entender a necessidade de cada um, né? Aí quando a gente fala necessidade, é desde a cooperativa, que tem necessidades diferentes, cada uma delas, até dos próprios colaboradores, a questão da diversidade, acessibilidade, inclusão. Então, um equipamento ou uma sala que para mim pode ser boa e servir, pode ser que para o Rock não sirva, né? Então, a gente entender essas particularidades de cada um, né, é muito importante. Então, a gente vê realmente o que é de fato importante, né? A questão de alguma pessoa com deficiência que pode precisar de algum recurso, né, de acessibilidade na máquina ou numa sala de reunião. Então, a gente tem essa preocupação com cada um, né? Porque cada um é importante. A gente precisa, não dá para a gente padronizar e generalizar, né? Então, uma sala que, essa sala vai ser boa para todas as cooperativas? Não. Pode ser que para algumas atenda a necessidade, para outras não. Pode ser que pode ser uma sala menor ou um auditório maior, enfim. Então, a gente tem que estar sempre preocupado em ouvir a necessidade. O nosso cliente final são as cooperativas, então ouvir o que eles precisam. Né? A gente, como confederação, a gente tenta padronizar, né? A gente tenta oferecer, recomendar as melhores práticas, né? Com segurança, enfim, né? Com todos os requisitos necessários. Mas a cooperativa também ela tem autonomia e ela vai entender se aquela solução, aquele serviço é adequado para ela ou não. Né? Então, a gente está ali como uma forma de consultoria também para eles, né? De tentar mostrar, né, o caminho, o que a gente já tem homologado. Então, esse é um dos papéis que a gente tem ali como time também, né? Fernanda, isso é excepcional. Eu vejo que é um grande diferencial de vocês, que o time está conectado ao negócio. Né? O time está alinhado aos valores do Sicredi, de crescimento, de evolução, de desenvolvimento. Né? Quando a gente fala hoje de número de associados, cada dia que passa cresce mais.
E tudo isso por quê? Porque, naturalmente, as pessoas vão se conectando à cultura, a forma, o jeito, né? Eu vejo que o Sicredi tem uma relação de confiança, de liderança das pessoas, que isso é excepcional, né? Ter uma relação de confiança, isso eu digo que é algo único, né? E eu queria pegar um pouco aqui, Fernando, assim, você como uma grande liderança, anos no Sicredi, que acompanhou essa evolução, esse olhar, né? Roque, você assim ajudou tudo que o Sicredi tem de tecnologia, você teve que repensar, se colocar no lugar do usuário, opa, isso aqui faz sentido, não faz sentido, trazendo uma visão de confiança, liderança, o olhar de vocês como grandes líderes, né? Como que é cultivar a confiança, a liderança no dia a dia, junto com as cooperativas e ser essa grande inspiração que vocês são? Eu acho que a gente que acompanhou toda essa evolução do Sicredi, né? Então, eu completei 10 anos de Sicredi esse ano. Então, quando eu entrei, era um pouco mais de 1 milhão de associados. Hoje nós estamos em 9 milhões e 400, quase 10 milhões. Quase 10 milhões. Então, agências também, nós tínhamos pouco mais de 1.000 agências, hoje nós temos mais de 3.000 agências. Então, a gente está muito na contramão dos outros bancos, né? Enquanto os outros bancos estão fechando agências, a gente segue abrindo, né? A gente abre, em média, 200 agências por ano, justamente por essa questão do relacionamento, da proximidade, né? A gente tem cidades que só tem Sicredi como instituição financeira, e isso a gente vê impacto na economia local, né? No desenvolvimento daquela cidade. A gente brinca que a cidade às vezes tem a igreja, a praça e uma agência do Sicredi, né? Cidades menores, assim. Então, essa é a diferença, né? Por mais que a gente tenha a questão da inteligência artificial, atendimento automatizado, com robôs, o atendimento humano, isso nunca vai se perder. E cada vez mais as pessoas estão buscando isso, né? Essa questão do relacionamento, a pessoa ir na agência, conhecer o seu gerente, conversar, tomar um cafezinho com o gerente. Isso é da cultura Sicredi, né? E isso acho que a gente não pode perder, deixar se perder isso com o tempo, né? Acho que isso é uma das coisas da nossa essência, né? Eu tenho um pouquinho mais de tempo da Fernanda, eu tenho 18 anos, né? Então eu acompanhei bastante essa parte, entrei nesse mundo tecnológico pelo time de telecom. Então, aquilo que a gente conversou de ter lá atrás uma tecnologia que na época era o que se ofertava e ver esse crescimento tecnológico chegar aqui com um leque muito grande de opções, né? Então, isso é muito legal para nós. Só que nos motiva muito tu entregar para o usuário algo com uma experiência muito boa. Isso para nós é satisfatório. Não entregar por entregar. Eu vou entregar só para bater meta, não. Entregar e ter o retorno desse associado, desse colaborador, dizendo, cara, obrigado por ter entregado uma coisa boa. Ter o prazer de as pessoas te ligarem perguntando, poxa, tal tecnologia ela é legal, dá para implantar, não dá? Posso procurar o fulano, o Beltrano, o parceiro? Então, assim, entregar por entregar não é mais o nosso escopo. Se tem que entregar com qualidade. E esse crescimento, tecnologia, de tudo, ferramentas, isso faz essas entregas serem robustas, serem consistentes. Tu entregar algo que tu saiba que ela não vai durar um mês, ela vai durar um ciclo, e que esse ciclo tu ainda vai ter todo um processo de melhoria, de evolução, de upgrade. Então isso para nós é muito satisfatório, trabalhar nesse conceito, nesse sistema. Assim. Roque, excepcional. Você sabe que eu costumo dizer que bons projetos, né, projetos que a gente executa, fazem parte da nossa vida, da nossa carreira profissional, né? Projetos que a gente vai levando ao longo da nossa jornada, né? E cada projeto nos traz uma robustez para a gente poder ir além, né? Queria muito aqui poder, de repente, abrir até para que vocês pudessem compartilhar projetos que fizessem parte da vida de vocês, que vocês tenham um carinho especial, que ajudou nesse momento, nesse expansão. Se vocês pudessem compartilhar, vai ser um grande prazer. Eu acho que eu participei de alguns projetos tecnológicos, mas alguns projetos para mim foram bem legais. Na área de colaboração, a expansão da marca do Sicredi aqui em São Paulo. O Sicredi botou um escritório e essa expansão da marca pediu tecnologia de ponta, tecnologia que ela fosse não só tecnologia por tecnologia, mas tecnologia que ela fosse usada, tecnologia que fosse aplicada.
né? E a gente conseguiu isso na expansão no escritório do Sicredi aqui em São Paulo. Hoje nós temos um escritório extremamente moderno, tecnológico, ele é usual, né? Ele é bonito e as pessoas que frequentam, o nosso público que vai até esse escritório gosta muito, é muito bem recebido, né? Vê a tecnologia, poxa, que tecnologia é essa? Como é que vocês conseguiram chegar nesse nível de tecnologia? Esse projeto de São Paulo, para mim, foi muito legal. Eu aprendi muito. Foi um projeto difícil de implantar, mas foi um projeto muito, muito bacana. Assim. Eu gostei muito de participar desse projeto aqui em São Paulo. Eu assumi a gestão do time Digital Workplace no final do ano passado, mas antes disso eu era do time de telecom. Então, um dos projetos que eu atuei, por último agora, foi a questão de trazer Starlink para dentro do Sicredi, né? Então, a gente conseguiu trazer conectividade em agências que só tinham uma opção de link, né? Então, a gente precisava ter uma contingência, né? Acho que a gente abriu uma porta assim, muito grande para essas agências mais do interior, né? Mais remotas. E aí, trazendo um pouco a Starlink, foi muito importante quando a gente teve as enchentes no Rio Grande do Sul. Então, a gente até se arrepia quando a gente fala, porque no momento que cidades ficaram embaixo d'água, sem energia elétrica, sem link de comunicação nenhum, era a Starlink que estava ali ajudando a comunidade, e aí não só falando desse Sicredi, mas falando em comunidade, as pessoas conseguindo falar com seus familiares, sabendo notícias, se as pessoas estavam bem, se não estavam. Então, aquele momento ali, a gente pôde presenciar o que de fato é o cooperativismo. E aí a gente traz também cooperativas de outros estados que emprestaram suas antenas para ajudar aqui as agências aqui do Rio Grande do Sul. Então, ali eu acho que foi um projeto último que eu atuei mais diretamente, que eu gosto de trazer, porque aqui a gente tem a questão de tecnologia, mas tem a questão do cooperativismo, do que é o Sicredi, que não é, como a gente diz o slogan, não é só dinheiro, é ter com quem contar, de fato mesmo na prática, né? Então, acho que esse foi um projeto muito gratificante que eu participei, que eu gosto de sempre trazer ele como um case de sucesso ali, que foi, sem dúvida, muito importante, né? Eu acho que ali estava a essência do Sicredi, né, Fê? Ali a gente vivenciou, né, um momento sistema cooperativo, muito difícil, né, para o estado todo, e ali a gente pôde ver na prática. Exato. Né, todas as cooperativas se uniram, as centrais, para ajudar realmente. O que vocês estão precisando? Né, o que é mais importante agora? É alimento? É recurso financeiro? Então, ali a gente pôde ver realmente, né, é aquilo que a gente diz, né? A gente não é só no papel. Realmente, o cooperativismo existe e dá um orgulho fazer parte disso e participar e contribuir, né, para isso, para uma sociedade mais próspera. Acho que ali ficou a gente assinou, né, fechou com chave de ouro ali. Foi bem lembrado. Fernando e Roque, simplesmente sensacional. Parabéns. Parabéns. Quando a gente fala do Sicredi, uma empresa com propósito, com valores, com cooperativismo na nossa essência, ela é formada por pessoas. Por Roque Luz, Fernanda Medeiros, que mais do que isso, tem um propósito, tem algo maior de poder contribuir, se conectar e trazer, seja uma qualidade de vida, seja algo maior. Né? Acho que o Sicredi é formado por pessoas com histórias lindas como vocês, pessoas de coração, né? Então, quando a gente olha por trás de uma grande corporação, de uma grande empresa, são pessoas que estão à frente e para nós, como ter uma parceria com o Sicredi, ter essa relação é excepcional. Então, aqui queria agradecer imensamente, né? Parabenizar vocês pela liderança, pelo protagonismo, né? Uma empresa, quando a gente fala, nossa, desse tamanho, dessa volumetria, a gente conversando aqui um pouquinho nos bastidores, Fernanda trazendo aqui, tem um time extremamente enxuto, mas é um time capacitado, é um time capaz, né? Eu costumo dizer o seguinte, quando a gente tem um problema, ele é nosso. Quando a gente compartilha, ele deixa de ser meu e passa a ser nosso, né? Ou seja, algo maior, e isso um começa a apoiar o outro, trazer essa estrutura. Então, assim, parabéns pela linda jornada, trajetória de aprendizados, crescimentos, erros, sucessos, conquistas. Isso é excepcional. Isso é excepcional. Então, queria aqui agradecer imensamente, né, como bom brasileiro, né, em nome de vocês, mas um grande prazer.
Vamos trabalhar cada vez mais para um dia a gente fazer um depoimento pro livro Por Trás da TI, né? Isso aí, vamos. Agora a meta é essa. A meta é essa. Vamos trabalhar mais para um dia o nosso depoimento tá lá, Fê. E isso é mágico, né? Eu estive, Roque, tive a oportunidade de estar no novo escritório em São Paulo, ficou maravilhoso, né? Quem eu conversei esteve lá, se encantou, né? E eu vejo que tem o olhar do Roque, tem o olhar da Fernanda, tem o olhar de várias pessoas, né? Que com certeza, acolhimento, tecnologia, é um espaço para poder receber e hoje é uma inspiração para muitas empresas. Acho que é uma referência, né? Então, acho que é um espaço que todo mundo deve conhecer. Estão convidados a comparecer lá para nos visitar, tomar um café com a gente, um chimarrão. Boa. Muito bom. Olha, queria aqui agradecer imensamente a ideia de a gente poder ter um papo inicial, né, uma conversa, e queria aqui deixar um espaço também para alguns agradecimentos, considerações. Roque, por favor. Eu acho que o Sicredi ele cresce porque tem parceiros fortes com a gente, né? A gente não faria nada disso sozinho. Eu acho que o fato de tu ter comentado que a gente trabalha, que o Sicredi ele tem pessoas por trás, ele tem parceiros por trás. E esses parceiros têm pessoas também que estão atuando, né? O caso da Net Globo, a gente não viria visitar vocês se a gente não tivesse interesse na parceria da Net Globo, da tua opinião, te levar, como a gente fez lá, te receber no nosso centro administrativo, para que tu pudesse olhar o nosso ambiente e dar uma ideia para nós tecnológica, porque o teu olhar é mais apurado do que o nosso. É essa parceria que faz, eu acho, a gente dar um salto. Considerar a opinião dos outros é muito importante para nós. É bacana quando a gente vê que o Sicredi cresceu, mas os parceiros cresceram junto. Então, quando a gente vê a Net Globo lá de 23 anos, né, há 15 anos trabalhando no Sicredi, né, a Net Globo de 15 anos atrás não é a mesma Net Globo de hoje, ela cresceu junto com a gente. Essa relação de parceria é muito importante para a gente, então não é só uma relação de cliente-fornecedor, mas é de parceiro. Quando tu falou do problema, quando um problema, né, a gente compartilha o problema com o parceiro, ele resolve junto. Então é isso que a gente espera, né, e a gente gosta de ter parceiros assim como a Net Globo. Acho que é muito importante essa relação, né, e cada vez mais que a gente se consolide mais, né, e que a gente tenha mais negócios aí em conjunto, né? Tem tudo para crescer, né? É verdade. Sensacional. Fernanda e Roque, muito obrigado. Para nós é uma honra, um prazer, uma alegria, uma felicidade. Temos aqui uma empresa que admiramos, né? A nossa cultura, nossa empresa está totalmente alinhada com o Sicredi. E muito obrigado mais uma vez. Para nós foi um grande prazer. Eu agradeço, obrigado por nos receber aqui. A gente que agradece. Obrigada pelo convite, pela oportunidade. Acho que foi muito rico o dia de hoje, né? A gente sai daqui pessoas diferentes, com novos conhecimentos, né? Pessoas melhores. A gente sempre aprende muito, né, com outras pessoas. Então, a gente que agradece o convite e a parceria aí de todo esse tempo. Para nós é um grande prazer. Muito obrigado. Opa!